Aqui vamos falar sobre variáveis globais, variáveis locais e non-locals. Como é costume em qualquer linguagem de programação, existem praticamente dois tipos de variáveis. Ou seja, existem as variáveis globais, que são as variáveis que vão ser usadas em todo o programa e que podem ser usadas em qualquer lado. E depois existem as variáveis locais, que normalmente, portanto, por só serem usadas dentro de uma função, chamam-se então variáveis locais. O Python tem mais uma nomenclatura, mais uma definição de uma estrutura que é as non-locals, que vamos ver já daqui um bocadinho o que é, mas é algo muito semelhante a isto do global e local. Bem, vamos então começar pelas variáveis globais. Portanto, em Python, portanto, uma variável declarada fora da função, ou no âmbito global, é conhecida como uma variável global. Significa então que esta variável global pode ser acedida em qualquer parte, dentro e fora das funções. Vamos ver um exemplo como uma variável global. Por exemplo, podemos criar no Python. Ok? Temos aqui, vamos imaginar que temos aqui a nossa função. Ok? Nós temos aqui uma função. Temos aqui um print x. Temos aqui o x é global. E aqui chamamos a função. Portanto, se for executar aqui o código, ok? Reparem, eu vou só limpar aqui o terminal, portanto, reparem que ele imprime o x. Portanto, esta variável x, que tem aqui um valor, portanto, aqui é impressa, portanto, e podemos aceder em qualquer lado, ok? Pronto. Depois temos de ver aqui uma coisa que é, portanto, no código acima criamos aqui então a variável global, definimos a função xpto, ok? Para imprimir a variável global x, por fim, chamamos xpto, que imprime o valor de x. Podemos alterar o valor que já sabemos o resultado, não esquecer que não alteramos, mas estamos assim a criar um novo objeto, portanto uma nova variável. Ok? E é isto que é preciso ter atenção quando estamos a falar de variáveis globais e locais. Portanto, vamos ver aqui este exemplo. Eu vou só fechar aqui isto. E então vamos ver. Reparem, eu tenho aqui o mesmo programa, praticamente o mesmo programa, só que agora faço o seguinte, agora vou fazer aqui um print do ID, ou seja, prevemos a identificação do nosso X. Ok? Isto para nós percebermos que realmente muitas vezes não entendemos o porquê de certos erros quando estamos a trabalhar, ou o porquê de certo valor aparecer numa determinada função, e é por isso que eu estou aqui a colocar esta ID X, portanto, esta identificação do valor de X, que é para nós realmente percebermos que objeto é que X é. Ok? Portanto, eu fiz o meu programa aqui em cima, só que agora fiz um print do ID de X. Portanto, o conteúdo é o mesmo, vamos aqui executar aqui o código, ok? Pronto, e reparem então, o que é que eu tenho aqui? Eu aqui agora, na variável X, eu atribuí aqui um valor que é local. Ok? Fiz um print desta variável x e o print de x. Antes de irmos à função, eu estive aqui a definir então x como global, fiz o print deste x como global, chamei, evoquei a minha função e depois o que eu faço aqui basicamente é identificar então o x, portanto o identificador de x. Portanto, executando aqui o código, vocês estão a ver que esta primeira identificação de x, que é o valor que estamos aqui a ver, é o valor correspondente ao x global. Portanto, este x que está na linha 290. Ok? Pertence ao x global. Quando ele entra na função xpto, aqui x vai ser atribuído o valor local. Portanto, efetivamente na prática a fazer não é alterar este valor de x, ou seja, o objeto x global não está a ser alterado. O que ele está a fazer o Python é a criar um novo objeto chamado x e a apontar, digamos, o valor local. Okay? Portanto, na memória. Portanto, isto é tudo criado em memória, portanto, como vocês sabem. Portanto, e aqui o que é que temos? Temos então a identificação deste x dentro da função e o print de x. E reparem então que dentro da função eu tenho aqui o identificador que acaba em 16. Portanto, e a variável tem o conteúdo local. Portanto, o x fora não é o mesmo x dentro. Ok? Portanto, estamos a falar de dois objetos diferentes. E como estamos a falar de dois objetos diferentes, o que é que acontece? Quando eu cá fora estou a fazer a identificação, saio da função e volto aqui ao programa principal, este x que está aqui corresponde ao meu x global. Ok? Porque estão aqui a ver que o objeto apontado é o mesmo. Portanto, isto só para entendermos que o x dentro não é o x fora.
ok? Portanto, o Python cria um novo, basicamente o que é feito a nível de programação, é criado um novo objeto, portanto, uma nova variável. E a esse objeto é atribuído um novo valor, ok? Vamos ver agora no próximo exemplo como é que isto ainda funciona, vemos isto ainda mais na prática, ok? Pronto. Vemos se x fosse um inteiro, e se tentarmos alterar o valor de x dentro da função, ok? E é isso que vamos ver agora no exemplo a seguir, vamos ver que isto vai dar um erro, ok? Ou seja, isto vai dar um erro de unbound local error, ou seja, a variável local x, ok, foi referenciada antes de ser atribuída, ok? Pronto, a saída vai mostrar então um erro porque o Python trata x como uma variável global, mas x não está definido dentro da função xpto. Ok? Portanto, aqui uma nota que é, não estamos a passar nenhum argumento para a função, obviamente, como vocês estão aqui a ver. Eu vou só tirar aqui o comentário daqui da nossa função. Cá está. Portanto, para funcionar temos que usar a palavra global. Ou seja, se eu vou agora comentar aqui esta parte aqui do global, eu vou deixar isto tal e qual como estava no exemplo acima, só que a única diferença é que eu aqui estou a fazer uma alteração no próprio objeto. Ou seja, eu aqui não estou a fazer x igual a 2, estou a fazer x igual a x vezes 2. Ou seja, eu em cima tinha uma string, ok? E ele, como faz, é criar um novo objeto, aqui ele não está a criar nenhum objeto. Ele aqui está a tentar modificar o próprio objeto. E então o que é que acontece? Se eu executar aqui o código, só que limpar o terminal, portanto, vocês estão a reparar que isto dá-me um erro, ok? Portanto, reparem que diz aqui então, unbound local error, ou seja, cannot access local variável x, ou seja, ele está a tentar aceder a uma variável x, não é? Mas não está nenhum associado, portanto, ela não foi declarada, portanto, e é isso que ele está aqui a dar o erro, ok? Portanto, não há nenhuma associação com o nome, portanto, onde é que está a variável x? Não dá. Portanto, não se esqueçam que as funções não conseguem comunicar com o exterior, portanto, é como se fosse ali um núcleo fechado. Portanto, quando o Python recebe esta informação, ele não sabe o que é x, ok? Portanto, o que é que nós temos que dizer? Portanto, antes de dizer isso, antes de informar disso, temos que ver que aqui ele não está a criar um novo objeto, ok? Portanto, ele aqui está a tentar modificar o próprio objeto, ok? Ao contrário de em cima, nós aqui em cima, na nossa função, como nós vimos, ele aqui criou um novo objeto, é por isso que não deu nenhum erro, porque aqui foi criado um novo objeto X, ok? Nós aqui não estamos a tentar alterar nada, estamos a atribuir, que são coisas diferentes. Portanto, eu aqui estou a tentar alterar o valor e não consigo. Ok? Pronto, então para eu dizer que x é uma variável global, ou seja, para dizer, ok, altera-me esta variável que está a ser passada do programa principal. Então eu tenho que escrever esta declaração, esta palavra reservada global, ok? Portanto, o global é uma palavra reservada em Python e à frente, então, é a variável que eu quero torná-la global. Portanto, isto é que é a declaração, ou seja, estou a declarar x como uma variável global. E agora sim, agora o Python entende que x vem do programa principal, portanto, e vai tratar isso como se fosse então uma variável já existente. Portanto, eu agora vou executar o código e vocês vão ver que o ID que nós estamos aqui a falar, cá está. Portanto, reparem, esta função ela é criada x, tem um valor de 2, e ele entra na minha função xpto, declara x como global, okay? Aqui dentro está a dizer que x é global, ou seja, x vem de fora, e então aqui, reparem, ele faz x igual a x vezes 2. Portanto, ele coloca aqui, faz o print de x, portanto faz o print de 4. Okay? Aqui faz o print do meu objeto, okay? Portanto, aqui do meu objeto que está aqui. Depois vai para aqui para a função, portanto a função acaba, vai para o programa principal e aqui faz o print de x. Portanto, reparem que o valor que está é o valor que vem de dentro da função. Portanto, vê o valor 4. E reparem que o ID de x é o valor que vem também da função. Portanto, isto só para dizer o quê? Só para dizer que nós aqui estamos a trabalhar com o mesmo objeto. Ou seja, nós aqui estamos a dizer à função que x é uma variável que vem da função, que vem do programa principal, portanto é uma função, é uma variável global, e então ele assim, agora sim, pode alterar então o próprio objeto, ou seja, a própria variável pode ser alterada. Ok? Portanto, e é desta forma que nós declaramos então as variáveis como globais. Ok? Ou
seja, são variáveis que podem ser trabalhadas em qualquer lado. Temos também, então, o conceito da variável local. Uma variável local é uma variável que é declarada dentro do corpo de uma função, ou no âmbito local. Ok? Pronto, temos aqui um exemplo, por exemplo, a cidade há uma variável local, por exemplo, vamos aqui a ver. Reparem, o que é que eu tenho aqui? Isto vai gerar um erro, ok? Só para vocês perceberem. Portanto, eu vou aqui executar aqui o código e reparem, ele diz que name y not defined, ou seja, ele não encontra aqui o name y. Ou seja, este erro que está aqui, não é? Portanto, mostra um erro porque, tal e qual como estou aqui a dizer, portanto, estamos a tentar aceder a uma variável y num âmbito global, ok? Enquanto a variável local só funciona dentro da função XPTO. Ou seja, aqui o erro é gerado não porque, se vocês virem a linha que é a linha 318, portanto, a linha está aqui, o erro está aqui na linha 318. Ou seja, o que é que acontece? O y é igual ao local, isto não dá erro nenhum, eu posso pôr aqui y igual ao local e fazer até aqui um print de y, não dava problema nenhum. A questão é quando eu estou aqui a tentar aceder fora, ou seja, eu estou a tentar no programa principal a aceder a uma variável que foi declarada localmente. Okay? Portanto, e como eu disse em cima, as variáveis locais blindam tudo o que é feito. Portanto, é como se fosse ali um circuito fechado. Portanto, não passa para o programa principal. A não ser como o exemplo que nós fizemos lá em cima, que é declarar a variável como global. Ou seja, declarando aqui a variável x como global. Aí sim podemos então passar o conteúdo x para, para cá fora. Como nós não fizemos, neste caso aqui, não temos, só temos uma variável local, portanto não temos nenhuma variável global, ele dá um erro. Ok? Portanto, é preciso sabermos que as nossas variáveis locais não são, ok? Estas variáveis não são, digamos, acessíveis fora do programa. Ok? Pronto. Temos aqui um outro exemplo. Temos aqui um exemplo que é uma variável local, normalmente, ou seja, nós declaramos então a variável dentro da função para criar a variável local. Se tentamos aceder fora da função, vai gerar o erro tal e qual como nós tentamos ver. Ok? Portanto, isto aqui, reparem, eu executo aqui o prompt e estão a ver que ele dá o mesmo erro. Ok? Portanto, na linha 330, que é a linha do print, ele diz aqui name error, name y is not defined. Portanto, estão a ver que o erro cá está. E eu podia perfeitamente fazer o print, não é? Portanto, se eu agora comentasse aqui isto, reparem, se eu comentasse aqui, ou seja, eu agora podia executar aqui este código e reparem que agora já funcionava. Ok? Portanto, porquê? Porque eu estou a trabalhar com variáveis locais. Ok? Portanto, tudo o que é local é dentro de uma função, portanto, e tudo o que é dentro da função, portanto, é local, portanto, e não pode passar para o exterior. Ok? Portanto, é importante essa situação. Temos aqui agora um exemplo em como nós podemos então trabalhar com variáveis globais e variáveis locais. Ok? Então vamos usar os dois tipos de variáveis. Ok? Temos aqui então esta função. Ok? Temos aqui a função. Portanto, neste código aqui em cima, então, declaramos o x, este x é um x, x vai ser igual a 10, ok? Entra na função, depois aqui no global x é declarada como variável global, ok? O y é uma variável local, portanto, é dentro da função, só tem o âmbito local, ok? Depois usamos aqui o operador para multiplicarmos por 2, ok? O x, fazemos o print de x, fazemos o print do y e depois aqui no fim fazemos o print do x. Ok? Portanto, neste caso aqui estou a utilizar, neste programa estou a utilizar as variáveis locais y, ok? E variável global x, em que tanto uso fora da função como dentro da função. Ok? E executo aqui o código. Reparem, cá está. Portanto, ele entra com o valor 10, chega aqui, multiplica por 2, faz o print, cá está o 20, depois faz o print do y, que é o Python, e depois chega cá fora e faz novamente o print do x, e como ela é global, ela vem com o valor de 20 e faz print do 20 novamente. Ok? Portanto, é assim que nós podemos trabalhar com as variáveis, então, globais e locais. Ok? Pronto. Temos agora, então, para terminarmos, aqui um novo conceito. Um novo, no sentido de ser muito específico do Python, que são as variáveis não locais. Ok? Pronto, variáveis não locais são as variáveis que são usadas em funções aninhadas, portanto, funções dentro de funções, o cujo âmbito local então não está definido.
Pronto, ou seja, isto significa então, o que é que está aqui a dizer? Que a variável não está nem no local, nem no global. Para criar uma variável não local, usa-se a palavra reservada non-local. Ok? Vamos ver aqui um exemplo de como é que podemos funcionar com esta função. Ok? Eu vou aqui executar aqui esta. Ok, ok, pronto, cá está. Pronto, vamos ver então como é que funciona então o uso da variável não local. Temos aqui então uma função externa. Dentro desta função externa temos aqui uma função interna. Ok? Esta função interna tem uma variável, cá está, non-local. Já vamos ver que se omitirmos isto vai gerar um erro. Ok? Pronto. O que é que faz esta função interna? Ela recebe aqui uma variável A, que está aqui, que é uma variável da função externa. Ok? Esta função externa o que faz então a declaração de A igual a 5, evoca a função interna, ok? Portanto, ele é chamado aqui altera o valor de A mais 10 e faz o print do valor de A, ok? Pronto. E depois o que é que fazemos aqui? Temos aqui então fora da função interna, portanto na função externa, temos o valor de A é impresso, ok? Pronto, e depois aqui ainda temos aqui um print, ok? Temos aqui um print ainda valor de A no programa principal. Ok? Vamos aqui, o que é que acontece aqui? Tem aqui várias situações que é para vocês perceberem. Pronto. Primeiro vamos usar aqui o programa. Ok? Vamos aqui usar o programa e reparem que isto vai dar um erro. Ponto número 1. Então porquê? Reparem onde é que está o erro. O erro está na linha 362, cá está, no print 300, neste print. Ok? Este erro que deu é o mesmo erro, e é por isso que o non-local está muito semelhante à função das variáveis locais. Ou seja, eu estou aqui no meu programa principal a tentar aceder a uma função A, a uma variável A, aliás. Portanto, e esta variável A não é global. Portanto, eu aqui não posso usar esta variável A, porque ela é uma variável local. Ok? Portanto, e é por isso que está aqui a dar um erro. Ok? Pronto. Depois, o que é que acontece aqui? No nosso programa principal, neste programa principal, a única coisa que fazemos então é chamar a função externa. Ok? Esta função externa, como nós já vimos, tem aqui o A igual a 5, ok? Tem a interna e tem o print do valor de A. Vamos agora aqui, vou só aqui fazer um CLS, ok? E vamos aqui executar aqui o código. Reparem o que é que acontece. Ele aqui está a definir A como não local. Então o que é que acontece? O A pertence à função externa, ok? Ele entra aqui ele chama aqui a função interna, ok? Na função interna é declarada como não local, ok? Porque senão dava um erro, ok? Isto não local é muito, lembra sempre que o não local é praticamente igual à palavra global, ok? Ou seja, o não local e o global é praticamente a mesma coisa. Ou seja, eu estou aqui a dizer à função interna que esta variável A não pertence aqui a esta interna, mas pertence fora da interna. Ok? Pronto. Neste caso, é a função imediatamente acima, que é a função externa. Ok? Portanto, eu estou aqui a dizer então a variável A que ela é não local, portanto, o que é que acontece? Não dá erro, obviamente, e vai trabalhar na mesma, portanto, vai fazer a alteração aqui ao A, portanto, vai somar 10. Portanto, vai fazer o print do A, faz o print do 15, cá está. Ok? E depois ele faz aqui, sai da função interna, vai para a externa o que é que faz? Tem aqui o print do valor A, cá está, e é o valor de 15. Ou seja, o A, que é da função externa, vai para dentro da interna, é alterado na interna, sai e não há problema nenhum, ok? Mas o que é que acontece se eu chegar aqui e tirar só emitir esta linha, portanto, a declaração de A como não local? Reparem o que é que acontece. Dá-me aqui um erro, ok? Porquê é que me dá um erro? Porque ele está a tentar, pela mesma razão que nós na global temos que definir global, nas variáveis que não são locais, dentro das funções alinhadas, nós temos que dizer que esta é uma função não local, porque senão ele chega aqui e não consegue, obviamente, dizer na função interna, não sabe o que é o A. O A não está definido. Ok? Portanto, e se definíssemos A, era criado uma nova variável. Se eu tivesse aqui A igual a 1, ok? Portanto, isto era criado um novo variável. Se eu fizesse, por exemplo, A igual a 10, isto dava um novo objeto.
Portanto, já estava a desvirtuar aquilo que eu queria no programa. Portanto, se eu tirar isto, ok? Portanto, se eu tirar o non-local, ele gera o erro, ok? Porque diz que não consegue aceder à variável lá. Contudo, se eu podia se tirar este mais, como eu disse, e executar aqui o código, ok? Isto agora já não me dá erro, obviamente, porque eu não estou a fazer nenhuma alteração, o que estou a fazer é criar um novo objeto A. Portanto, o A que está aqui dentro não é o A que está aqui fora. Ok? Portanto, é muito importante termos esta noção. E esta função do non-local, então, é isto que significa. Ok? E, portanto, é sempre ter a noção de que realmente podemos fazer isto também. Embora não sejam muito usadas as variáveis não local, nós levamos mais basicamente são as variáveis globais e ehm, locais e globais. Temos aqui só para terminar, então, outro exemplo. Ok? Temos aqui, por exemplo, neste caso aqui temos uma variável non local, que é criado um novo objeto. Reparem, isto é a mesma coisa, portanto, estamos a fazer basicamente o que fizemos em cima, só que agora aqui nós estamos a criar um novo objeto. Ou seja, porquê? Porque eu não estou a modificar, estou a atribuir. Ok? Portanto, se eu executar aqui o código, reparem, ele dá-me olá. Ok? Porquê? O que é que eu tenho aqui? Reparem, eu tenho aqui na função externa, tenho x igual a olá. Eu até posso pôr este x aqui, ok? Que faz mais sentido até ter o x aqui. Portanto, a função externa tem aqui o programa principal, aliás, primeiro é o programa principal, que me vai chamar a função externa. A função externa vai fazer o print, ok, disto. Portanto, o que é que eu tenho aqui na função externa? A função externa basicamente tem x igual a olá, ok? Portanto, não tenho basicamente quase nada. Tenho a evocação da interna e chego aqui à interna e faz x igual a Python. Ok? Mas eu não faço o x deste Python. Portanto, este x que está aqui é diferente do x da função externa. Lembrem-se sempre que quando nós estamos a atribuir uma variável, ok? Ele é criado sempre um novo objeto. Ok? A não ser, aí está, que estejamos a falar, que usemos uma variável global. Portanto, o que é que acontece então? Se eu chegar aqui agora e disser que x é não local, este x é como se fosse global para a externa, basicamente. Ok? Portanto, é isso que ele está a dizer. Portanto, quando eu faço agora o print, reparem que ele, em vez de dizer olá, o x, como foi alterado aqui para Python, quando ele retorna este x, e quando faz o print, que é o que está ali a fazer aqui, o print externa, ele já me retorna Python e não o olá que estava ali. Ok? Para ter que perceberem bem então esta funcionalidade do non-local. Ok? Vamos ver então agora um exercício com as três variáveis. Portanto, temos agora aqui neste exercício, ok? Portanto, temos as três variáveis, os três tipos de variáveis. Portanto, reparem, temos aqui o nosso programa principal que diz x é igual a global, chama a função externa e faz o print, o valor de x é igual, ok? Pronto. Depois o que é que temos aqui? Na função externa que é evocada, vamos declarar x como global. Ok? Portanto, x vai ser uma variável global. X vai ser igual a externa, ok? Portanto, porque está dentro da função externa, ok? Eu até podia passar perfeitamente isto para baixo, ok? E até deve ser passado porque normalmente nós fazemos isto antes das funções, ok? Portanto, temos que passar o conteúdo. Portanto, declaramos x como variável global, atribuímos um novo valor a x, ok? E y é uma variável local, ou seja, y só está dentro da função externa, ok? Pronto. E depois vou invocar, ok? O valor, a função interna. Na função interna, o que é que eu tenho? Tenho basicamente a dizer que x é global, ok? Portanto, se omitirmos, está aqui uma nota que é, se omitir este global x, x fica com o valor externo, ok? Porquê? Porque ele é criado um novo objeto x aqui, ok? Pronto. Portanto, e agora x passa para interno, porque eu estou na minha função interna. E o y vai ser igual a local interno, ok? Mais uma vez, se eu omitir este non-local, se eu omitir este non-local, o y fica com o valor externo, ok? Lembra-se que estamos a falar sempre na atribuição e não na. Estamos a falar, portanto, de um novo objeto. Isto está a criar um novo objeto. Ok? A não ser que nós usemos, então, o global e o non-local. Portanto, eu vou agora executar aqui o código. Ok? E reparem que o y é local interna.
ok? O y é uma variável local e vem da função interna, e o x é a variável interna. Porquê? Porque ela é uma variável global. Então, como ela é global, ela foi alterada dentro da variável interna, portanto, ficou com o valor que foi alterado, ok? Portanto, isto só vocês perceberem. Se nós omitirmos isto, e reparem, eu vou omitir o non-local igual a y. Portanto, vai ficar aqui com o valor, o y, em vez de ficar com o valor interno, vai ficar com o valor externo. Ok? Cá está. Ok? Porque este y fica como uma variável global da função interna. Portanto, este y que está aqui, ok? Não é este y que está aqui. Não percebe? Portanto, isto pode parecer assim um bocadinho estranho, mas vocês praticando vão ver que torna-se até relativamente simples e a mecânica é sempre a mesma. Ok? Pronto. Se eu omitir o global, ok? O que é que acontece? O x fica com o valor da externo. Ok? Cá está. O x fica com o valor da externo e o y com o local externo. Se eu puser x como global, as alterações vão ser feitas todas no mesmo objeto, portanto não vai ser criado novo objeto. Se eu também puser y como no local, então eu estou a alterar no próprio objeto, portanto não é criado no objeto, portanto fica tudo com o valor interno, ok? Cá está, x é interna e y é local interno, ok? Portanto, espero que tenham percebido este conceito de variável global, variável local e variável não local. Tenho aqui só um pequeno resumo para explicar então aquilo que estava a dizer. Portanto, basicamente global é o âmbito de nível mais alto hierarquicamente no programa, ou seja, fora das funções. Local é um âmbito dentro de uma função, onde foi declarada, e não local é um âmbito acima de onde foi declarada da função. Ok? Pronto, espero que tenham percebido. Até ao próximo vídeo.